segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Para quem não me conhece, eu sou Gilson Neto, prego a palavra de Deus. Qual é o seu cargo na igreja, irmão Neto? Sou servo de Jesus Cristo. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 18 e verso 23. Primeira carta aos Coríntios. Você passa Marcos, passa João, passa Lucas, João, você passa Atos dos Apóstolos, Romanos, você chega em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 e verso 23. Diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para finalizar, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Amém? E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu gostaria de fazer menção mais uma vez desse versículo 16. E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Podem tomar os vossos assentos. Se você é um leitor perspicaz da Bíblia, você vai perceber que aparentemente eu cometi uma gafe. Porque primeiro eu li um texto que fala sobre a cruz, depois eu li outro texto que também fala sobre a cruz, e depois eu li outro texto que fala sobre o templo. Como é que é isso, irmão Neto? Qual é a linha de interseção que há entre a cruz e o templo? Porque toda a Bíblia, ela trabalha com o ponto de partida de que o Antigo Testamento é a preparação para o Novo Testamento. Diga-se de passagem que um teólogo famoso chamado John MacDonald sabiamente disse que o Antigo Testamento é a preparação para o Messias, o Evangelho é a sua revelação, as epístolas a explicação de sua mensagem e o livro de Apocalipse a consumação de sua obra. O Antigo Testamento trata da preparação de Cristo, trata da preparação do futuro que nós chamaríamos de Evangelho, das Boas Novas. E quando chegamos no Novo Testamento, o Cristo que se revelou no meio dos homens, agora vai ser crucificado. E Paulo, mais tarde, na carta aos Coríntios, fala que a mensagem da cruz é loucura, que a mensagem da cruz ela não é confortante, que a mensagem da cruz ela não é para massagear ego, que a mensagem da cruz é diferente de todas as outras que eram pregadas naquele tempo. A mensagem da cruz era diferente, a mensagem da cruz era inovadora. Diga-se de passagem, a mensagem da cruz era a mensagem mais
A cruz era algo que trazia vergonha. Só os piores iam para a cruz. Só os piores iam para a cruz. E os romanos levavam tudo isso a muito sério. Tanto que no ano 60 a.C., o homem político, o senador de Roma, cometeu um crime e foi sentenciado à cruz. Cícero pulou na frente e disse: jamais um cidadão romano poderia passar por tal humilhação, a humilhação da cruz. Existiam 4 tipos de morte, que eram as piores mortes que existiam naquele tempo. Eram 4 tipos de mortes que ninguém queria passar, até porque todos eles se imaginam morrer um dia como João, deitado em sua cama. Mas existem 4 tipos de morte que naquele tempo aterrorizavam as pessoas. O 4º tipo de morte que aterrorizava as pessoas era a morte por decapitação. É o que a tradição fala, que o apóstolo Paulo foi decapitado. O 3º tipo de morte que aterrorizava aquelas pessoas era a morte que era lançada às bestas, aos animais. Os cristãos da igreja primitiva eram lançados às bestas e aos animais. O segundo tipo de morte pior que existia naquele tempo era a morte que era lançada ao fogo, queimado vivo. E a pior morte que existia naquele tempo, que todos eram apavorados, era a morte da cruz. A morte da cruz era uma morte lenta, dolorosa. Alguém poderia estar pregado numa cruz por dias sem morrer. E é essa mensagem que Paulo traz à tona. E em Corinto, logo após, ele fala que a mensagem da cruz é escândalo. No capítulo 3 ele diz: e não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. No final nós entenderemos o ponto de interseção entre a cruz e o templo. Mas antes temos que entender quem era a igreja de Corinto. Corinto, olhando superficialmente falando, era uma igreja abençoada, era uma igreja cheia do fogo, era uma igreja cheia do poder. Diga-se de passagem que alguns dizem que Corinto possuía todos os dons espirituais. Agora imagine você entrar em um culto da cidade de Corinto, da igreja de Corinto. Você chegava no culto e o culto era uma bênção. O pastor pregava e tinha a palavra, porque a igreja tinha o dom da palavra, do conhecimento e da palavra da sabedoria. Se entrasse bem estranho, a igreja sabia discernir o espírito que habitava naquela pessoa, porque a igreja possuía o dom de discernimento de espírito. A igreja era uma igreja que falava de línguas estranhas, porque tinha o dom de variedade de línguas. Também era uma igreja que interpretava as línguas estranhas, porque era uma igreja que possuía o dom da interpretação de línguas. Era uma igreja que, quando tinha culto de rua, creio eu, ela orava e não chovia, porque era uma igreja que tinha o dom de maravilhas. Era uma igreja também que, quando os enfermos chegavam, eram curados, porque eles tinham os dons de curas. Corinto, superficialmente falando, era uma igreja cheia de poder, cheia de fogo. Quantos de nós não queremos os dons do Espírito? O dom de falar a palavra de Deus, o dom de profetizar, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretar as línguas. Todos nós queremos isso. Mas o apóstolo Paulo, quando fala à igreja de Corinto, ele retrata no capítulo 12 a questão dos dons, mas também mostra que a igreja, além de ter dons, tem que ter frutos. Não adianta ter dom se não tiver fruto. A igreja de Corinto era uma igreja que profetizava, mas era uma igreja que era ramificada. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha talento, mas era uma igreja que faltava caráter. No capítulo 3, o apóstolo Paulo começa escrevendo: eu não pude vos escrever como a espirituais, mas sim como a carnais, como a meninos em Cristo. Em toda a Bíblia, eu não vejo o apóstolo Paulo pegar tudo pesado numa palavra como ele pega em Corinto. Ele chama aquele povo de carnal e que não tinha uma estrutura para receber a palavra, porque ele diz que com leite vos criei. E Paulo começa a disciplinar
no versículo 16, Paulo explica: vocês sabem por que não podem continuar na mesma situação que estão? Porque não sabeis vós que sois o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós. Em toda a história humana existiam 4 templos. O primeiro templo que existiu chamava-se tabernáculo. O tabernáculo foi embora e Davi construiu o segundo templo, o templo em Jerusalém, templo que Salomão edificou. Ainda existiu um terceiro templo, o templo chamado Cristo, que lá João fala que ele habitou no meio dos homens. E o quarto templo que existe é eu e você. Então glorifique a Deus, porque você é morada do Espírito. Agora, o templo do Antigo Testamento era reflexo do templo do Novo Testamento. Porque templo que é templo tem altar, diga comigo, altar. Templo que é templo tem pia de bronze, diga comigo, pia de bronze. Mais forte, pia de bronze. Templo que é templo tem mesa dos pães da preposição, fala preposição. Templo que é templo tem candelabro, fale candelabro. Templo que é templo tem incensário, fale incensário. Templo que é templo tem arca da aliança, fala arca da aliança. Quando você entrava no templo, tinha um átrio exterior e o átrio interior. No átrio exterior do templo tinha o que nós chamamos de altar. E é no altar que eram oferecidos 5 tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício que era oferecido no templo era o holocausto. O segundo tipo de sacrifício oferecido no templo era a oferta de manjares. O terceiro tipo de sacrifício oferecido para o templo era ofertas pacíficas. O quarto tipo de oferta oferecida no templo era a oferta pelo pecado. E o quinto tipo de oferta oferecida era a oferta pela culpa. O holocausto representa Jesus no Calvário. A oferta de manjares representa o caráter perfeito de Cristo ao pensar, ao falar e ao agir. A oferta pacífica representa a paz de Jesus, como a Bíblia fala: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Cristo é nosso altar. Altar fala de sacrifício. Altar fala de oferta. A mensagem que o altar nos traz é importante, porque todos nós que somos crentes temos uma síndrome que lá em Provérbios fala que é a síndrome do me dá. Porque toda vez que paramos para orar, porque toda vez que paramos para nos consagrar, porque toda vez que nos debruçamos a Deus, nos debruçamos para pedir: Senhor, abre a porta. Senhor, faça isso. Senhor, meu filho está desempregado, abre a porta. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Mas a mensagem que o altar passa não é a mensagem de pedir, é a mensagem de doar. A mensagem que o altar passa não é uma mensagem de receber, é uma mensagem de dar. É por isso que Lucas a Bíblia fala: dai. Primeiro passo é dar. Dai e recebereis abundantemente, de forma recalcada, sacudida e transbordante. O altar traz a mensagem de dar. Ana, a Bíblia fala que Ana orava e pediu um filho. E segundo a tradição, Ana passou vários anos orando. Passava o ano, quando orava, o Senhor me dava um filho. E o filho não vinha. Passava-se outro ano, quando orava, o Senhor me dava um filho. E o filho não vinha. Passava-se outro ano, quando orava, e dizia: Senhor, me dá um filho. E o filho não vinha. A Bíblia, a tradição fala que vários anos passaram-se, Ana orava pedindo filho e o filho não vinha. Até que Ana pensou: vou fazer algo diferente. Em vez de pedir um filho, eu vou dar um filho para Deus. Aí Ana faz um tempo e fala que se ela recebesse um filho, ela iria doar para Deus. A oferta de Ana foi uma oferta tão poderosa que Ana deu aquilo
A mensagem da cruz não fala de receber, muito pelo contrário. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus nunca prometeu coisa boa aos seus discípulos. Ele disse: querem vir após mim, serão perseguidos, serão maltratados, serão açoitados, escandalizarão por causa do meu nome, serão mortos, porque a mensagem que o altar traz não é uma mensagem confortável. A mensagem da cruz não é uma mensagem de massagear ego. A mensagem da cruz é a mensagem que nós falamos ao Pai. A Bíblia fala sobre o altar, e era um altar que era oferecido sacrifícios a Deus. É por isso que Jesus é comparado na Bíblia como um cordeiro santo, imolado no altar. A Bíblia também fala sobre a pia de bronze. Na pia de bronze foi dito aqui hoje que nós somos sacerdotes. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Nós somos o quê? Sacerdotes. Então o sacerdote, antes de entrar no templo, ele passava na pia de bronze e lavava-se na pia de bronze, e na pia de bronze, para poder oferecer a Deus os sacrifícios, lavava as suas mãos, lavava o seu corpo, porque todo judeu levava a sério a questão da purificação do sacrifício. Em João capítulo 4, Jesus tem uma conversa interessante com uma mulher que a Bíblia fala que era samaritana. A Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, mas tem um detalhe: não era uma necessidade geográfica, porque Jesus poderia pegar outro caminho para chegar ao seu destino, mas a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria, porque quando ele foi em Samaria, perto do meio-dia, estava sentado no poço uma mulher, e pelo horário que ela estava, provavelmente ela tinha problema com a comunidade em que ela vivia. Provavelmente ela tinha problemas com aquela sociedade, a sociedade samaritana. E Jesus ali quebra dois tabus, dois preconceitos. O primeiro preconceito que Jesus quebra é o preconceito racial, porque judeu não se ficava com o samaritano, porque o judeu queria adorar no templo em Jerusalém, o samaritano queria adorar no monte. É por isso que depois a mulher pergunta: onde nós devemos adorar? O primeiro tabu que Jesus quebra é o tabu racial. Judeu não se ficava com o samaritano, mas com Jesus não há discórdia, com Jesus não há diferença, com Jesus não há separação. Todos nós somos um corpo, todos nós somos unidos, todos nós cantamos juntos. Deus não se manifesta para uma unidade, Deus se manifesta para uma comunidade. E falando com aquela mulher, Jesus aceitou o segundo preconceito que ele quebra, é falar com uma mulher. Porque para a sociedade daquele tempo, mulher só servia para uma coisa: procriar. E Jesus é sentado naquele poço, tem uma conversa com aquela mulher. Só que Jesus não tem nada para beber, nada para pegar água do poço. E naquele tempo os judeus levavam tão a sério a questão, a rixa que eles tinham com os samaritanos. E é por isso que a mulher pergunta que ele não tem nada para pegar água do poço. Porque se você bebesse no mesmo copo que um samaritano, você ficaria imundo e não poderia entrar no templo por uma semana. Jesus conversava com aquela mulher e lhe pediu água. E aquela mulher começa a falar: como tu, sendo judeu, me pedes água? Aí Jesus surpreende e fala: se tu soubesses quem eu sou, se tu soubesses quem eu sou, me pedirias e eu te daria a água da vida, a água que se tu beber, jamais terá sede. Quem é essa água viva que Jesus estava falando? Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos purifica. O Espírito Santo é aquele que está na pia de bronze. Antes de entrarmos no templo, nós temos que termos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que desce, é o Espírito Santo que fala. Toda vez que o pregador fala, Jesus está passando por aí, sabe o que ele está querendo
ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Temos que estar mais próximos do Espírito Santo. A mensagem da cruz é uma mensagem que aponta para o Espírito Santo de Deus. Entrando dentro do templo, temos a mesa do pão da preposição. Porque sacerdote e sacerdote não comem qualquer carne. Sacerdote e sacerdote não comem qualquer coisa. O sacerdote tem uma dieta especial. E a dieta do sacerdote tem que ser um pão que não é qualquer pão. É um pão que não podia ser levedado. Era um pão que não podia ser fermentado. Era um pão diferencial. Porque o nosso alimento não é qualquer um. O nosso alimento vem do céu. Nós temos que ser alimentados pela palavra. Temos que ser conduzidos pela palavra. Temos que ser guiados pela palavra. O alimento que tem que nos dar a palavra de Deus. E hoje nós percebemos que todo tipo de teologia tem invadido a nossa igreja. Teologia da prosperidade, teologia do conforto, teologia da tal coisa. Nós temos que ter a palavra que vem do alto, querido. É a palavra que nos fala. Quer ver alguma coisa? Quando o pregador estiver falando qualquer coisa, veja se está na Bíblia, veja se está na palavra, veja se a palavra está falando. É a palavra que tem que falar conosco. Tito também fala sobre mesa dos pães da preposição. Do outro lado, tinha uma peça no templo chamada candelabro. O candelabro era aquilo que iluminava todo o templo, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas também Jesus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido luz no seu trabalho? Você tem sido luz na sua escola? Você tem sido luz na universidade? Eu lembro que uma vez eu estava na universidade e alguns amigos ali estavam programando uma festa, uma balada, e no comentário ali estavam falando: vai ter muita mulherada, vai ter muita bebida, vai ter muito daquilo, sabe aquela coisa que o universitário gosta? E no meio da conversa me convidaram: vamos lá, Gilson, vamos lá para a balada, vamos lá para a festa. Aí um dos meus colegas, que era mais próximo meu, que era mais íntimo meu, falou: não, o Gilson não vai para essa festa. Sabe por quê? Porque o Gilson é a luz que, quando estivermos nas trevas, vai nos trazer de volta. Você tem que ser a esperança das pessoas lá na tua universidade. Tem que ser a luz que brilha no teu trabalho. Tu és a luz do mundo. Tu és o candelabro de Deus. Tu és o candelabro de Cristo. Tu nasceu para brilhar, querido. A Bíblia também fala sobre incensário. Incensário fala de oração. O que é que o médico fez hoje? Nos convidou a orar. A Bíblia fala no Salmo 142, verso 2: subi a minha oração como incenso. Em Apocalipse também está escrito que o anjo do Senhor tinha uma taça, e nessa taça continha incenso, que era a oração dos santos. Incenso na Bíblia representa a oração. E talvez você pergunta: Honesto, como é que eu oro? Eu não sei como é que ora. A oração errada é a oração que não é feita. Sabe como é a dinâmica de orar? Você ora e o Espírito Santo corrige. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor e que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Porque toda vez que oramos, nós somos prepotentes, nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós só pensamos em nós. Aí lá no céu o Espírito Santo olha para o Pai e fala: Pai, ele não quis falar assim, ele quis falar assim. Pai, ele não quis ser egoísta, ele não quis orar só pela família dele, ele também queria orar por aquele irmão que estava necessitado ali. A oração que é errada, que é equívoca,
é a oração que não é feita. Então ore. A situação está difícil, ore. O negócio está apertando, ore. Tudo está bem, ore. A oração da igreja, ela tem que mudar o mundo. O mestre falou aqui que nós temos o poder de orar. Você pode ir para o resto, talvez mude alguma coisa, talvez. Mas uma coisa é certa: a tua oração tem poder. A tua oração tem poder. E não limite o espaço de Deus. E não limite Deus dentro das tuas possibilidades. Porque Deus vai muito além. Um poeta francês, eu gosto dessa poesia. Em 1966, falou uma poesia para falar da grandiosidade de um Deus poderoso. E esse poeta francês disse que na história ergueu-se um elemento chamado pedra. E a pedra levantou-se soberba e disse: quem na história é maior do que eu? E de repente surge o ferro. O ferro que esmiuçou a pedra, o ferro soberbo, ele levanta a voz e fala: quem na história é maior do que eu? De repente surge o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. E de repente o fogo pergunta na história: quem é maior do que eu? Então de repente surge a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. E de repente a água pergunta na história: quem é maior do que eu? E surge sua rocha. Então de repente as nuvens perguntam na história: quem é maior do que eu? E surge o vento que assoprou as nuvens que taparam o sol que evaporou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou a rocha. Então de repente o vento pergunta: quem é maior do que eu? Então surgem as montanhas que pararam o vento que assopraram as nuvens que taparam o sol que evaporou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou a rocha. Então de repente a montanha pergunta: quem é maior do que eu? Então surge o homem que subiu ao topo da maior montanha, o Monte Everest. E lá no topo da montanha, o homem pergunta: quem é maior do que eu? O homem que subiu ao topo da montanha, a montanha que parou o vento que assoprou as nuvens que taparam o sol que evaporou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou a rocha. Então de repente, o homem mais uma vez pergunta: quem é maior do que eu? E surge o diabo. O diabo que escraviza o homem. O diabo que rompe a ligação que há entre o céu e a terra. O diabo que faz o homem cair. E o diabo, em cima do homem, pergunta: quem é maior do que eu? O diabo que escravizou o homem. O homem que subiu ao topo da maior montanha. A montanha que parou o vento que assopraram as nuvens que taparam o sol que evaporou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou a rocha. Então de repente o diabo mais uma vez pergunta: quem é maior do que eu? E surge em Nazaré uma figura simples, humilde. E no meio da cruz, como Isaías fala, não havia nele formosura alguma. E no meio do Calvário ele fala: Pai, eu entrego a ti o meu espírito, e ressurreto, glorificado. Ele pergunta na história: quem é maior do que eu? Não tem maior que o teu Deus. Então ora! Não existe maior que o teu Deus. Não existe maior que o teu Deus. Eu quero lhe convidar a ficar de pé.
Qual é o ponto de interseção entre a cruz e o templo? É simples. Jesus é o cordeiro, o templo fala sobre o altar. A cruz veio para nos trazer a luz e Jesus é a luz do mundo candelado. Jesus, no meio da ceia, na Páscoa, nós estamos na Páscoa. Na Páscoa, ele fala para os seus discípulos: partiu o pão, isso é meu corpo, que é partido por vós, em memória de mim. Pão fala sobre mesa dos pães da preposição. Na cruz foi estabelecido algo, porque no Antigo Testamento ninguém orava. Como assim, Roberto? Ninguém orava no Antigo Testamento, isso mesmo, ninguém orava. Espera aí, tu ainda agora falou que ele orou. A Bíblia fala que Raquel orou, que Débora orou, que Davi orou. Como é que disse que ninguém orava? Ninguém orava. Aliás, um homem apenas orava: o sumo sacerdote. Todas as orações estavam dependentes da aceitação do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote falhasse, todas as orações iam para o lixo. Se Deus aceitasse a oração do sumo sacerdote, todos estavam conectados com Deus. E a cruz transforma Cristo no nosso sumo sacerdote. Aleluia a Deus. Mas o principal é que eu não falei sobre a Arca da Aliança. Todo ano era oferecido, tinha uma festa no meio de Deus chamada festa Yom Kippur. Nessa festa o sumo sacerdote invadia o Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, que tinha umas vestes toda característica, invadia o Santo dos Santos e aspergia 7 vezes o sangue do cordeiro em cima da Arca da Aliança. O Gólgota, onde Cristo estava crucificado, era o Santo dos Santos, onde o sangue do cordeiro estava sendo derramado. Tanto que quando Cristo estava na cruz, houve um terremoto e o véu do templo se rasgou. Você sabe o que é que tinha no templo? Uma pedra, porque a Arca da Aliança havia sido roubada. Não tinha nada lá dentro. O véu do templo se rasgou para mostrar a vergonha dos judeus. Eles não tinham a presença de Deus. E se tem algo que nos Santos dos Santos a cruz me mostra, e a cruz te mostra, e aqui eu finalizo, é a nossa nudez. Porque diferente como você pensa, Jesus não foi crucificado de tanga. Jesus foi crucificado nu. A cruz revelou a nudez que era nossa. Porque toda vez que a glória de Deus se manifesta, quando estamos no Santo dos Santos, ali fala sobre Shekinah, toda vez que a glória de Deus se manifesta, há algo que acontece. Nós reconhecemos a nossa nudez. Quer ver uma coisa? Lá no Éden não é um lugar específico. Éden é a condição de um homem estar na presença de Deus. É por isso que até hoje não acharam Éden, porque Éden é o lugar onde Deus coabita com o homem. Éden. E no Éden, quando o homem pecou, ele reconheceu que estava o quê? Nu, diante da presença de Deus. Mais tarde, Moisés na sarça, no Monte Horebe, no Monte de Deus. Deus se manifesta no meio da sarça para Moisés. E Moisés fica atemorizado. Moisés queria esconder o rosto. Moisés ficou em pânico, porque ali a glória de Deus se manifestara e Moisés olhou para a sua própria natureza. É a mesma coisa que acontece com Isaías, capítulo 6 de Isaías. Isaías tem uma visão da glória de Deus, e na visão que ele tem, ele reconhece que eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Que é a mesma coisa que acontece lá em
Apocalipse. João, quando tem uma visão de Cristo glorificado, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão, a Bíblia fala que ele cai como morto, porque ele reconheceu a sua nudez. No Santo dos Santos, na presença de Deus, nós reconhecemos que todos nós somos pecadores e que todos nós carecemos da glória, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava numa célula e uma mulher dizia que ela estava aterrorizada, apavorada, com medo, porque Deus havia se manifestado a ela. E eu senti que Deus ia comigo com aquela mulher e falei: sabe que Deus falou com Moisés quando ele sentiu medo de estar na sua presença? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Se a glória de Deus se manifestar, nós vamos ficar constrangidos com a glória dele, mas Deus fala: não temas, não temas, não temas, porque Deus é contigo, não temas, porque o Senhor é teu Deus, não temas, não temas. A glória de Deus se manifesta, a palavra de Deus hoje é: não temas. Aleluia! Eu quero que você feche seus olhos. Alguém para louvar, por favor. A mensagem da cruz é a mensagem que nos reconectou com o Pai. É a mensagem que nos trouxe de volta o que é ter a presença do Espírito Santo. Na noite de hoje, quando o louvor estiver tocando, ele convida a abraçar essa pessoa que está do seu lado. Abrace ela, abrace ela, abrace ele. E quando fala sobre oração, na oração nunca é individualista. A oração que Jesus ensinou é a oração do Pai Nosso. O fala sobre o perdão nosso, libertação nossa. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Então esteja com essa pessoa aí do lado. Eu quero te convidar para orar por essa pessoa, para que essa pessoa tenha um encontro com a cruz de Cristo, para que essa pessoa torne-se hoje o que ela é, para que ela perceba que ela é templo do Espírito Santo, morada de Deus nessa terra. Eu lhe convido para você orar para ela. Eu não vou mais falar, eu quero só que você ore, feche seus olhos e comece a orar. O ministério de louvor vai estar aqui no louvor. Eu lhe convido a orar. Eu vou lá atrás orar pelo médico e desde já encerro a minha participação e peço: ore por essa pessoa. A cruz de Cristo. Glória a Deus. Continue esse espírito de adoração, meu amado. Clame, clame. Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Estes dias, esse dia é muito pouco para que o Espírito Santo tem levado para as nossas vidas. Feche seus olhos, continue em adoração. Continue. Oh, aleluia. Te louvamos, Deus. Por palavra, por cada gesto, por cada abraço de perdão, pelo teu caminho, pelo teu fala, Jesus. Desde amanhã, à noite, a cada segundo, a cada momento, tu te faz presente em nosso meio. Tu estás aqui, tu estás aqui. Tu és maravilhoso, tu és real. Senhor, para Jesus,
Abra a mão, Senhor.